Olá, meus caros amigos, navegadores da web, aqui, professor João Filho, para dar continuidade ao nosso curso online de interpretação textual, aqui na nossa plataforma Replay Edu de cursos online, uma das grandes plataformas de ensino online do país. Hoje nós vamos iniciar uma playlist. Nós vamos iniciar aqui uma série de vídeos que você vai revisar conosco sobre o assunto figuras de linguagem. A gente sabe que são muitas, a gente sabe que são recorrentes, a gente sabe que são importantes para a interpretação do texto literário. Então fica comigo que a gente vai iniciar agora uma jornada tentando levar para você uma revisão especialíssima sobre esse tema tão rico que vai te ajudar para além do Enem, né? Vai te ajudar também para provas quaisquer que você venha a fazer pelo país afora, tanto nas universidades particulares, quanto nos grandes vestibulares de âmbito nacional, as escolas militares, concursos, Enem. Então vem com a gente que o assunto é bom. E para a gente começar, a gente bate aqui o centro do nosso papo com essas três primeiras figuras de linguagem. Começamos pelo pleonasmo. Mas aí você vai olhar para mim e vai dizer assim, mas professor, o pleonasmo não é um vício de linguagem, não? O pleonasmo não é uma redundância desnecessária, não? Bem lembrado, bem observado. É interessante que você perceba que há pleonasmos e pleonasmos. Existe o pleonasmo figura de linguagem, que é um reforço, uma ênfase estilística. E existe o pleonasmo vício de linguagem. O pleonasmo vício de linguagem é aquela redundância absolutamente desnecessária, absolutamente empobrecedora do texto. Observe que se eu digo eu nasci há 10 mil anos atrás, não há a menor necessidade de dizer atrás, porque o verbo haver, nesse sentido, indica tempo decorrido. E se o tempo é decorrido, obviamente, esse atrás é uma redundância, é um pleonasmo desnecessário. Mas lembre-se que o autor, que o poeta, ele tem a licença poética. E eu pergunto, por que que o Raul Seixas disse na sua canção que nasceu há 10 mil anos atrás? Para dizer depois que não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. E o atrás, portanto, rima com o demais. Ele existe por questões de melodia, por questões de rima, mas é uma redundância, é uma repetição desnecessária no contexto da norma formal, no contexto da redação. Porque o verbo haver, indicando o tempo decorrido, torna desnecessária a presença da partícula atrás. Mas lembrando que no texto literário, no texto poético, com a licença poética, esse efeito transforma-se numa forma de garantir a rima do texto. Portanto, plausível e aceito no contexto da arte. Mas, no contexto de um texto em norma culta padrão, como na redação, o corretor vai entender que aquilo é uma redundância, é, portanto, desnecessário. Observe, o livro deixei-o sobre a mesa. Observe que o objeto direto do verbo deixar, ele aparece na forma substantiva o livro e na forma pronominal o. Mas aí você tem uma ênfase, eu quero enfatizar o objeto. Portanto, é um pleonasmo de estilo, não é um pleonasmo vicioso. Observe uma outra coisa curiosa. Se eu digo comi comida, dancei uma dança, dormi um sono, você tem aí um pleonasmo vicioso. Porque ninguém dorme nada que não seja um sono, ninguém dança nada que não seja uma dança. Mas você quer eliminar o pleonasmo? Especifique o tipo de dança que você dançou, o tipo de comida que você comeu e o tipo de sono que você dormiu, que aí o pleonasmo vai embora. Se eu digo que eu comi comida caseira, já não há mais o pleonasmo. Se eu digo que dancei uma dança folclórica, não há mais um pleonasmo. Se eu digo que dormi o sono dos justos, não há mais um pleonasmo. Compreende? Se você diz que tem um ter sol no olho, é um pleonasmo, né? Existe ter sol em outro lugar que não seja o olho?
Mas se você quiser especificar que está com um terçol no olho direito, aí não tem mais o pleonasmo, beleza? Observe que o pleonasmo na fronteira entre a figura e o vício é uma questão muito tênue, muitas vezes de interpretação. Mas fica aí a dica, que há pleonasmos e pleonasmos, beleza? Anáfora. Anáfora é uma figura de linguagem que consiste na repetição de palavras ou expressões no início de frases ou versos. Como nos diz o grande Manuel Bandeira, vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Repetição de palavras ou expressões no início de frases ou versos constitui uma anáfora. Vale lembrar que você também vai estudar a anáfora lá nos elos coesivos gramaticais, né? Porque a anáfora é a retomada de um elemento já mencionado através de outro termo para evitar que ele se repita. Se eu digo que Maria trabalha muito, ela é dedicada, esse ela é uma anáfora, mas uma anáfora gramatical, uma coesão referencial. Eu estou retomando o sujeito Maria através do pronome ela para evitar a repetição desse pronome. Então entenda que existe uma anáfora estilística, que é a repetição no início da frase ou verso, e existe a anáfora gramatical, que é a retomada de um termo já mencionado dentro do texto. É só para você não se confundir, tá? Não entender que a anáfora estilística é a mesma coisa da anáfora gramatical, porque não é, beleza? E aqui nós temos a aliteração. Professor, o que é uma aliteração? É uma repetição de fonemas consonantais semelhantes. Mas observe que nem toda repetição de fonemas consonantais semelhantes numa frase ou num verso vai constituir uma aliteração. É preciso que haja uma expressividade, é preciso que haja um efeito. Como você vê aqui, ó, vida, vento, vela, leva-me daqui. Ao dizer vida, vento, vela, leva-me daqui, a repetição do fonema consonantal V não está aqui de modo gratuito. Ela está aqui para sugerir o barulho do vento, o som do vento indo e vindo, portanto, levando as velas do Mucuripe para o fundo do mar, né? Porque os pescadores vão sair para pescar e vão levar com as velas as minhas mágoas para as águas fundas do mar. Então, o vento, V, na repetição do V, sugere esse barulho do vento. Lembrando, senhoras e senhores, que além da aliteração, existe também a assonância. Não te esqueces disso, minha joia. A assonância é a repetição de fonemas vocálicos semelhantes. Então, a aliteração é a repetição de fonemas consonantais, a assonância é a repetição de fonemas vocálicos, como existe, por exemplo, no poema de Manuel Bandeira, A Onda. Aonde anda a onda? A onda ainda anda? Aonde ainda anda a onda? Observe que a repetição da vogal A e da vogal O constitui uma assonância para sugerir o barulho do vento indo e vindo, trazendo e levando a onda que vai e volta ao sopro do vento no mar. Ok? Portanto, aliteração, repetição de fonemas consonantais semelhantes, assonância, repetição de fonemas vocálicos semelhantes. E aqui nós temos as nossas 3, 4 primeiras figuras de linguagem da nossa playlist. Fica com a gente, porque já já tem mais vídeo falando do assunto figuras de linguagem. Forte abraço e até já, meu irmão. Vem com a gente aqui para a sua aprovação no Replay Edu.